Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, nós daremos hoje prosseguimento ao estudo do capítulo 2 de O Livro dos Médiuns, no qual estamos tratando sobre o título, sobre o capítulo que fala sobre o maravilhoso e o sobrenatural. Nós vamos enfatizar bem essas questões que, conforme Kardec batia bastante sobre isso, que é para que entendamos por que é necessário estudarmos e estarmos atentos a todas as definições e o conhecimento espírita antes de falarmos sobre o espiritismo ou fazermos um debate ou mesmo fazermos críticas. Então, Kardec diz que e nós concordamos que as pessoas que atacam o espiritismo, elas fazem isso sem estudo, porque como essas pessoas, conforme a gente disse no capítulo na aula passada, né, elas se apoiam no materialismo, então essas pessoas negam qualquer efeito extramaterial ou extrafísico por se apoiarem no materialismo. E então elas negam também, dessa forma, a existência da alma. Porque elas negam a existência da alma, mas ao mesmo tempo, né, concordam que quando morrem vão ficar, por exemplo, à direita de Deus, esperando o dia do juízo final, né? Então, mas negam a existência da alma, enfim. Elas ficam embaixo, assim, daquela capa que eles dizem ser uma capa racional, né? E tudo que decorre, tudo que acontece que vem da alma, que é proveniente da alma, eles dizem ou que é maravilhoso, né? Ou é efeito de surpreendente, sobrenatural. Por quê? Por que eles dizem isso? Porque como eles não admitem a causa, que é a existência da alma, eles não admitem a imortalidade da alma, então eles também negam o efeito. Negando a causa, eles negam o efeito, porque para eles tudo é decorrente da matéria, do material, da parte material da nossa vida. Então, desta forma, eles partem daquele princípio raso de negação de tudo que não seja palpável, de tudo que não seja material. E tudo que não seja material, então, para eles não pode existir. E eles simplesmente negam. Quanto a nós, que admitimos os efeitos que são consequência da alma, será que nós deveríamos aceitar todos os fatos que são qualificados como maravilhosos? Quer dizer, será que nós, espíritas, somos os campeões de sonhos, os adeptos de utopias e todas as excentricidades? Como Kardec mesmo responde, claro que não, né? E quem pensa assim é porque desconhece o espiritismo ou nada sabe sobre o espiritismo, quer dizer, conhece bem pouco do espiritismo ou não sabe nada. Mas os que não veem os fenômenos. Eles também não se preocupam em conhecer sobre aquilo que falam, porque, segundo o que eles pensam, o maravilhoso é absurdo. E para eles, ponto final. Eles negam e ponto final. Negam e consideram o caso encerrado e sem apelação. Podem reparar. Quando as pessoas que criticam o espiritismo, elas leem um pouco sobre esse tema, que é o espiritismo, sobre os fenômenos, cientificamente, né, eles vão encontrar, sim, fatos ocorridos na antiguidade da nossa história, da história do mundo, fatos onde foram detectados trapaças que ocorreram em épocas remotas.
como ocorrem até hoje também, né? Então, mas logo que eles começam a estudar e ler sobre isso, eles logo leem isso e param aí. E julgam tudo mais também como por sendo, como se fossem trapaças. Houve sim muitas ocorrências na nossa história que foi fruto de trapaças e nós espíritas concordamos plenamente que houveram essas trapaças, né? Mas essas histórias são mal contadas e elas não podem ser tomadas como o evangelho do espiritismo, a cartilha que deve ser seguida, digamos assim. Porque a gente sabe que em todos os tempos sempre existiram e existem ainda pessoas interessadas nas trapaças, no charlatanismo. E até os dias de hoje mesmo, como a gente pode ver, tem homens e mulheres que exploram a fé alheia em proveito de si mesmas. Né? Isso é, infelizmente, algo que acontece. Né? Existem também aqueles que são exagerados pelo fanatismo, né? Até mesmo porque até mesmo dentro da doutrina existe. E isso é condenável e nós não devemos admitir. Por quê? Porque nós devemos estudar para saber realmente do que se trata o Espiritismo, sem abusos e dentro das verdades pesquisadas, realizadas com seriedade, como foi feito por Kardec e com grande esforço, né? Todos que estudamos Kardec, nós sabemos que ele se esforçava muito mesmo. Mas muitos críticos julgam o espiritismo pelas lendas e pelos contos de fadas. Isso já dizia Kardec desde que ele escreveu os livros, né, ditados pelos espíritos. É a mesma coisa que as pessoas que julgam a história pelos romances ou pelas tragédias que ocorreram na história. Isso é uma análise bem rasa, né, dos acontecimentos. Enfim, para se discutir alguma coisa seriamente, é necessário antes conhecê-la. Isso é o que Kardec bate bastante, e nesse capítulo eu faço questão de frisar isso e levar à risca o que o nosso codificador repassou para nós, né? Ele diz assim também, que um crítico fará uma observação válida, que tenha validade, né, para as pessoas, quando ele criticar alguma coisa do espiritismo com perfeito e total domínio do assunto, né? E ele tiver o conhecimento do que ele está dizendo. Então, antes ele tem que estudar, certinho. Por quê? Quando o crítico ele critica algo que ele mal conhece, algo sem provas, sem pesquisa, sem saber as definições científicas, então o que ele demonstra para a gente? Ele demonstra desconhecimento e também ele não será levado em conta pelas pessoas que pensam, né, que raciocinam. E aí ele vai ficar no plano da negação, que eles negam, né? Eles partem do princípio da negação para criticar e da ignorância do assunto. Porque quando a pessoa ela ignora o assunto e não busca saber, como que ela vai dizer sobre alguma coisa que ela não entende? Compreende? Então, o espiritismo, ele não aceita, tipo, todos os fatos que são tidos como maravilhosos. Muito longe disso, como nos diz Kardec, o espiritismo ele busca, ele mostra e ele prova a impossibilidade, a não possibilidade de um grande número, vamos dizer, desses fatos ocorrerem
E, inclusive, ele demonstra também o ridículo de certas contas, certas crenças que até caem como sendo meras superstições, pelo fato de, o Espiritismo está sempre buscando a verdade nos fatos. Se ocorre alguma coisa dita como sendo maravilhosa, o Espiritismo vai, pesquisa, estuda e comprova que é falsa, é porque é falsa, né? Então, não vai passar de uma superstição. É claro que tudo aquilo que o Espiritismo estuda, prova e admite, né, para quem não acredita, não passa de ficção. E essas pessoas que não acreditam e ficam negando, elas pregam isso sem argumentos de conhecimento, sem estudo nenhum, sem saber do assunto, sem ler sobre o assunto. Então, quando eles atacam o espiritismo e negam, eles, no fundo, eles provam que ignoram o assunto e acabam ficando sem argumentos também, sem um modo racional de combater, né? E a gente entende que a crença, como diz Kardec, ele quer que fique bem claro isso, a crença no espiritismo exige o estudo bem fundamentado, né? Assim como toda ciência exige estudo profundo e pesquisas sérias acerca de um assunto os cientistas querem que algo seja bem conhecido das pessoas, eles investigam profundamente, estudam profundamente, provam as suas hipóteses antes de repassar para as pessoas. Muitos mesmo são as pessoas que negam a imortalidade da alma, né? E que não sabem sequer explicar o que é, por exemplo, a reencarnação. Mas eles apenas negam. Eles não têm argumentos, argumentos palpáveis, argumentos sérios. Agora, o espiritismo, ele abrange o assunto tanto do homem físico como do homem moral. E ele é em si mesmo uma ciência e uma filosofia que nós não podemos nem conseguiremos aprender, tipo, em algumas horas, né? Ah, vou ler 5 minutos, 1 hora e vou entender. Não vou. São necessários meses, anos de estudos e empenho, analisando, duvidando, observando, pesquisando e sondando os segredos do Espiritismo. E quando tiver dúvida, volta lá, revê aquela parte, né? Ou pergunta para alguém que saiba mais. Então, só desse jeito que a gente pode ter um certo grau de saber o Espiritismo, conseguir ter valor a nossa opinião. Porque a nossa opinião ela tem que ser embasada, tem que ter como base os feitos que sempre poderão ser discutidos racionalmente, com racionalidade, com bastante racionalidade. Nós não podemos julgar, conhecer o Espiritismo, como diz Kardec, ele frisa bem isso, tendo visto ou participado de uma ou duas experiências espíritas. E nem também podemos participar do espiritismo por curiosidade, passatempo ou, ou uma distração. Ah, eu vou a uma reunião mediúnica porque eu quero ver, né? A curiosidade. É necessário que a gente estudo e aprofundamento. Senão nós estaremos na conta daquelas pessoas que leem romances espíritas e se acham donas do saber espírita, né? Sabedores da ciência espírita.
é necessário ler, estudar, ter dúvidas, pesquisar, para que a gente não seja leviano naquilo que a gente quer repassar para os outros. Senão vai soar o quê? Como mentiras, como algo incerto, duvidoso, né? Porque quando a gente é leviano no que a gente está dizendo, não estudou direito, a gente fala de um assunto, no fundo, que a gente não conhece, não domina, e este é um grande erro. Então, como diz Kardec, né? Nós temos 7 pontos. Então, vimos, primeiro ponto, todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma. Primeiro ponto, é o ponto-chave. Fundado, número 2, fundados numa lei da natureza, esses fenômenos espíritas nada têm de maravilhosos. Correto. Foi o que nós vimos o capítulo inteiro. Terceiro, muitos fatos são considerados sobrenaturais porque a causa desses fatos é desconhecida por nós, pelas pessoas. Então, o Espiritismo atribui essa causa, atribui a causa aos fatos, explicando os fenômenos que são naturais. E, na verdade, os fenômenos são o efeito, né, da ação inteligente, que para nós é oculto. Item número 4. Entre os fenômenos que são ditos sobrenaturais, existem muitos fenômenos que o Espiritismo também ele demonstra serem impossíveis de acontecer. E ele inclui esses fenômenos no conjunto de superstições. Item número 5. O Espiritismo, ele reconhece um fundo de verdade em muitas crenças populares. Mas ele não avaliza essas crenças, né? Mesmo ele vendo que pode ter verdade ali no que as pessoas estão dizendo, e nem dá crédito para todas as histórias fantásticas que muitas vezes são obras criadas pela imaginação das pessoas. Item número 6. Julgar o Espiritismo pelos fatos que o próprio Espiritismo não admite é dar prova da ignorância plena mesmo, e de não ter argumentos críticos convincentes. Então, críticos convincentes, que nos convençam. Então, nós temos que ter esse cuidado e estudar bem, né? Item número 7. O Espiritismo, ele explica os fatos que admitem causas e consequências morais e constitui toda uma ciência, toda uma filosofia que é necessário estudo sério, profundo e continuado para compreender tudo isso. E por último, o item número 8. O Espiritismo, ele só considera como crítico, desculpa, gente, aquele que antes estudou tudo e que tenha conhecimento sobre o assunto que ele quer tratar, ao ponto dele expor sua crítica através de argumentos que devem ser embasados, assim, ter por base um conhecimento prévio que ele estudou, porque caso contrário vai ser simples negação. É o tipo de pessoa que diz, eu não acredito e ponto, né? Mas, como Kardec mesmo diz, aqui no Livro dos Médiuns, até o momento, desde a época de Kardec,
nós não temos qualquer estudioso que foi capaz de refutar assim, né? De dizer que é mentira ou inválido qualquer definição ou qualquer fato que foi estudado pelo Espiritismo. Esse crítico, para apresentar algo dessa maneira, ainda está por aparecer, né? Mas existe ainda, dentro desse tema, né, maravilhoso, sobrenatural, existe ainda dentro desse tema os que acreditam em milagre. Né? A palavra milagre, ela significa o quê? Coisa extraordinária, uma coisa admirável de se ver. Mas hoje em dia, como diz Kardec, né, milagre é tido como um ato de poder divino, que é contrário às leis comuns da natureza. É um milagre. O milagre, ele é geralmente aplicado assim às coisas vulgares, quer dizer que ocorrem sempre, né? Mas que nos surpreendem porque a gente desconhece a causa, então é um milagre. Mas também não é da nossa alçada examinar se Deus, algumas vezes, ele julgar útil derrogar as suas próprias leis, que são as leis da natureza, porque Deus pode. Então, no caso, se Deus achar conveniente realizar um milagre, muito que bem, né? Agora, o nosso objetivo é unicamente demonstrar os fenômenos espíritas, que por mais extraordinários que pareçam ou que sejam, eles não derrogam as leis da natureza, não derrogam as leis nenhuma da natureza. E também não têm caráter de milagre. Também não são fatos sobrenaturais, como diz o título, né, do capítulo que nós estamos estudando. Também não são maravilhosos, não são tidos como maravilhosos para nós. Porque nós estudamos justamente para podermos saber, como se diz, racionalmente sobre os acontecimentos, os fenômenos mediúnicos, os fenômenos espíritas, né? São todos efeitos, os fenômenos que nós vemos, são todos efeitos que por trás têm uma causa. Isso tem que ficar bem claro. E todos esses efeitos e essas causas podem ser explicadas racionalmente. O milagre, por exemplo, o milagre, ele apresenta outro caráter. O milagre, geralmente, é um fato isolado, é um fato inusitado, que ocorre de repente, é uma coisa repentina, milagre. Né? Agora, um fato que ocorre várias vezes, através de várias pessoas, já não pode ser considerado um milagre. Concordam? Várias pessoas dando passividade, conversando com espíritos. Então, isso já não é milagre, porque várias pessoas experimentam isso diariamente até. Milagre seria se, como no sábado passado a gente comentou, uma pessoa morta, né, de repente levantasse e ressuscitasse, né, do túmulo. Aí sim seria um milagre. Por quê? Porque seria um milagre. Porque seria contrário às leis da natureza. Então, de todos os fenômenos espíritas, um dos mais extraordinários que tem é o da escrita direta, que é a psicografia. Porque a escrita direta, ela mostra para a gente, de modo visível, a ação inteligente, a ação de inteligências ocultas, a ação inteligente, né? De inteligências extrafísicas
que estão atuando sobre a pessoa que está escrevendo, e às vezes a pessoa até escreve textos dos quais ela nunca ouviu falar, não tem conhecimento, e até em línguas que ela nunca estudou, nunca conheceu. Então, é um dos mais extraordinários, é a escrita direta. Enfim, gente, o espiritismo, ele nos dá a chave para, assim, uma infinidade de coisas que antes não eram explicadas. Assim como o magnetismo. E o magnetismo veio antes do espiritismo, né? Inclusive Allan Kardec, ele era magnetizador, né? O espiritismo, ele revela para a gente, assim, aquela lei que antes era mal compreendida, que as pessoas não entendiam por ignorância, né? Por ignorância nossa mesmo, e que gerou muita superstição ao longo do tempo, dos anos e dos séculos, né? Agora, conhecendo essa lei, sabendo a fundo, estudando como ele bate, enfatiza bem neste capítulo, que é a preparação para os próximos que nós vamos estudar, conhecendo bem essa lei, o maravilhoso desaparece, né? E os fenômenos entram, os fenômenos todos que antes a gente pensava que eram sobrenaturais, eles entram na ordem de coisas naturais. Então, aquelas pessoas que pretendem, com o auxílio da ciência, que é o espiritismo, né? Uma ciência, uma filosofia, aquela pessoa que quer se utilizar do espiritismo para fazer milagre, ou é alguém que ignora completamente o assunto, ou é alguém trapaceiro, né? Infelizmente, existem essas pessoas. Infelizmente. Então, explicando todos os fatos que, que ocorrem sem aquele caráter de milagre, né, de milagroso, o Espiritismo dá sentido a eles, dá razão de ser a esses fatos, dá um porquê científico deles ocorrerem, né? Como a história, como diz Kardec aqui no livro, como na história antiga, que existiu São Cupertino. São Cupertino era um padre que ele levitava no ar, levitava, ele ficava longe do chão, né? O corpo dele se erguia. Ele ouviu muitas piadas, muitos gracejos por causa disso. Ele sofreu muito por isso. Era um fenômeno que ocorria com ele e ele, na época, como as pessoas ignoravam muito mais, né, sobre o espiritismo e os fenômenos naturais, então ele foi alvo de bastante piadas na época. Mas a suspensão de corpos no ar é um fenômeno, né, um fato que é explicado e comprovado pelo Espiritismo. Allan Kardec, ele nos conta muitas ocasiões também em que ele foi testemunha ocular deste mesmo fato de levitação várias vezes. E o seu conhecido é o Sr. Home, muitas vezes repetiu esse fenômeno de São Cupertino, ou seja, de levitar, né? Ficar longe do chão, deslizar, né? Então, logo, a levitação é o quê? É um fenômeno natural. Existem outros tipos de fenômenos que nós também iremos estudar mais adiante. Mas, por exemplo, existem outros tipos de fenômeno, como, por exemplo, a aparição. Nós acreditamos na aparição nós não só porque vemos o espírito na nossa frente, mas porque estudamos e sabemos como que isso acontece. Por que acontece? Por que acontece uma aparição de repente na minha frente? Eu vejo aqui uma pessoa que já desencarnou. Isso tudo tem explicação e nós vamos ver mais adiante nos próximos capítulos.
E mais adiante nós vamos falar disso. Agora, os fatos que o Espiritismo produz, né, nos revelam leis novas que explicam uma porção de coisas que antes eram tidas como sobrenaturais, milagrosas, eram coisas tidas como milagre, maravilhosas, mas hoje tem explicação lógica, coerente e racional. Kardec bate bastante nisso, né? Este capítulo todinho. Ele quer que entendamos que nós necessitamos estudar para termos base científica de explicação dos fenômenos espíritas. Para a gente não falar besteira, né? Em suma, é isso. Porque as pessoas que contestam o espiritismo, aquelas que negam, né, a existência do espiritismo, elas fazem críticas. Por quê? Porque para elas os fenômenos espíritas parecem estar tudo fora da lei comum, das leis naturais, mesmo porque elas nem sabem como são as leis naturais, quais são, por que acontece. E como elas não leem a respeito disso, elas ignoram a explicação racional. A explicação racional e científica que faria, né, suas dúvidas desaparecerem. Então, o Espiritismo, ele vai dando a tudo que nós conhecemos da doutrina, a explicação coerente, principalmente com base, né, essencialmente com base na racionalidade, que isso Kardec bate bastante, e para que a gente compreenda corretamente, nós temos que estudar e saber racionalmente explicar para alguém o que nós estamos querendo passar, né? Então, ele não nos deixa as dúvidas, como a gente estuda bastante, ele não deixa a dúvida. Tanto que muitas pessoas que também que estudam ou leram o Pentateuco, todos os livros, né, os 5 livros principais de Allan Kardec, elas estão convencidas da existência dos espíritos, da imortalidade da alma, da reencarnação. Por quê? Porque elas leem, elas estudam, elas compreendem, elas sentem a coerência através da ciência que está explicitada, explicada certinho ali. Porque nós vamos estudar mais adiante, por exemplo, o fenômeno da aparição. Aparece de repente, por acaso? Não. Tem um porquê, né? E nós vamos explicar, claro, com a ajuda de Kardec. Então, como Kardec mesmo diz, né? Se a gente tivesse que acreditar apenas no que os nossos olhos veem, podem ver, então a nossa convicção seria reduzida a bem pouca coisa, não é verdade? Porque eu vejo a pessoa levitando. Então, por quê? Ah, porque é maravilhoso. Não, tem um porquê. O Espiritismo dá tudo explicação coerente e com base na racionalidade. Tanto que ele não deixa dúvidas, mas nós temos que estudar, nos aprofundarmos, né? Sabermos o que se dá, o que significa, as definições corretas, tudo conforme Kardec deixou para a gente registrado e gravado, pesquisado seriamente. Então, gente, nós terminamos aqui o capítulo 2 de O Livro dos Médiuns e sábado que vem a gente vai dar início ao capítulo 3, cujo título é Métodos. Então, nós vamos estudar os métodos e como se dão
as ocorrências dos fenômenos e os métodos que elas acontecem e por que elas acontecem, né? Quais os meios, de que forma. E vocês estão vendo aqui também a Leide, minha cachorrinha, e tem a Nica também, minha poodle, que não consegue subir na cama. Tá bom? E tenham todos uma excelente noite de sábado, um domingo maravilhoso, pleno de luz, saúde, muito amor, muita paz para todos. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Muito obrigada e aceito críticas, sugestões, tá bom? Fiquem com Deus.